Olá, turminha do terceiro ano. Bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Tudo bem com vocês? Então, nós vamos aqui continuar de onde paramos, vendo aqui o principal, que é conhecer um pouco mais sobre os nossos manuais, sobre a referência, sobre a robótica, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós paramos de falar na semana passada. Lembra que nós estávamos falando sobre os sensores analógicos, sobre os menus, sobre todos os botões que estão ali no nosso software, o botão de silêncio, tá? Então, nós paramos aqui, vamos dar mais uma olhadinha nas opções de gráfico, onde nós falamos sobre os gráficos, tá? Que nós devemos clicar no botão opções, lá na área de gráfico, no software, na barra de status, para visualizar e ajustar as opções, certo? Então, é necessário utilizarmos o software, conhecer o software e, principalmente, entender um pouco mais sobre programação, que além das funções que são de programação de cada projeto, a programação está presente em tudo. Por exemplo, hoje em dia, um computador é um exemplo de robótica. Ele é uma máquina que tem peças que partiu de um projeto, que foi montado, que contém um cérebro, que recebe uma programação para que haja o seu funcionamento, tá? Então, vamos analisar aqui que tudo isso que nós fazemos e estamos vendo está relacionado ao nosso cotidiano, à nossa vida, tá bom? Então, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no que nós terminamos de ler na semana passada, para que possamos prosseguir, tá? Ao iniciar a coleta de dados, as leituras vão ser feitas a cada 100 ms durante 2 minutos, após a qual a duração e o intervalo são dobrados e a outra leitura será descartada. Então, ajustamos a duração, o intervalo adequado a cada projeto, tá? O Modelic System pode registrar no máximo 20.000 leituras. Olha quanta coisa, gente. Tá? Então, nós vamos configurar só o que nós precisarmos. Tia, mas eu não vou conseguir me lembrar de todos esses dados. Não tem problema, meu amor, tá bom? Eu preciso apenas que você conheça o que são saídas digitais, por exemplo, que saídas digitais de motores também podem ser exibidas nas janelas do gráfico, que você vai visualizar tudo isso no seu software. É importante apenas conhecer qual é o software, qual a maneira que nós vamos utilizar, o que significa eixo, qual o nome dos blocos, quais são as entradas, quais são as saídas, o que nós podemos adicionar, tá? E a variação de cada um deles. Isso é muito importante para que nós possamos o quê? Entender cada uma dessas funcionalidades, tá bom? Então, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre programação, simulador, modo de simulação da robótica, para você também entender o que significa cada um deles. Tá, tia? Mas quando nós voltarmos, pode ser que eu não lembre. Não tem problema, nós vamos trabalhar com o software aberto, nós vamos trabalhar com software onde você vai entender como funciona cada uma das posições, tá? Então, vamos prestar bastante atenção nisso daqui, nessa matériazinha que a tia está lendo aqui para vocês, que vocês estão seguindo aí com exemplos, para que todos vocês possam ter exemplos claros do que significa cada um, tá bom? Então, na robótica, a programação serve de elo entre a mecânica e a eletrônica, ou seja, é uma junção de um e outro juntos, tá bom? É um elo, é algo que liga um ao outro. Uma vez que se torna inviável criarmos um circuito eletrônico para cada objetivo diferente, vem-se optando por criar um circuito que possa atender a várias aplicações diferentes. Com isso, ao invés de termos várias linhas de montagem para vários circuitos diferentes, temos apenas uma linha de montagem que sirva para vários propósitos diferentes, representando uma simplificação no processo e também um custo menor. Esse circuito multiuso deverá ser, então, programado para interpretar as entradas como sensores e, em resposta, acionar saídas como luzes ou motores. A programação, então, irá servir como uma ponte entre o circuito e as suas saídas para, então, acionar as entradas como desejado. O Modelic System trabalha com os chamados fluxogramas, que é uma forma gráfica de visualizar um programa de forma descomplicada. Com ele, podemos entender de maneira fácil um processo acompanhado
cada passo dele, tá? Então, o Modelic System, além de programar os microcontroladores, que são os cérebros, lembram dos cérebros? Tá? Então, também serve de plataforma para criar simulações em cenários interativos, que podem aperfeiçoar o aluno no uso do programa sem a utilização de componentes físicos. Esse recurso visa tornar a programação algo mais concreto para alguém que está começando no mundo da programação. E então, como nós temos os nossos projetos programáveis, é interessante você conhecer cada um desses objetos dessa programação e de como vai acontecer cada um deles, tá bom? Então, nessa apostila, iremos trabalhar com a simulação de cenários, como uma introdução sobre o programa para que o aluno possa criar diferentes projetos no futuro, tá bom? Então, conhecendo o Modelic System, como eu apresentei para vocês lá na sala de informática, vamos relembrar um pouco mais sobre a interface dele, tá bom? Primeiramente, iremos abrir o Modelic System clicando nesse ícone aqui, ó. Lembram que a tia Fran mostrou para vocês lá na sala de informática, nos computadores que estão instalados? Em seguida, escolhemos a primeira opção, que é a do simulador, para podermos utilizar o recurso de simulação do programa. Em seguida, após abrirmos essa parte aí de simulação, nós vamos fazer o quê? Selecionar a primeira simulação com que iremos trabalhar. Neste caso, nós vamos usar o farol parar, tá? Então, após selecionarmos o cenário, clicamos OK. Então, o programa irá abrir a janela do cenário automaticamente. Olha aqui, ó. Nós clicamos na do farol, não foi? Do farol que nós decidimos clicar primeiro? Então, ele abriu um cenário de farol. Antes de continuarmos, faremos uma apresentação inicial do programa. Após abrirmos o programa, iremos ter a área de trabalho do Modelic System. Aqui, para que você possa relembrar um pouquinho, nós temos aqui, ó, toda essa ferramenta, tudo isso é necessário ser reconhecido, tá bom? Então, nós temos aqui as ferramentas de edição, o painel de blocos, painel de simulação, painel de estados. Então, nas ferramentas de edição, são ferramentas básicas de qualquer software, que nós podemos cortar, copiar, colar, igualzinho lá o Paint, tá bom? O painel de blocos estão agrupados blocos e ferramentas básicos para a montagem do fluxograma de programação. E o painel de estados, que é este aqui, ó, vocês viram o painel de blocos aqui, tá? E viram as ferramentas de edição. Então, agora nós estamos falando sobre o painel de estados, que está aqui, ó. São listadas as entradas e saídas disponíveis do microcontrolador, que podem ser controladas e observadas em tempo real. Painel de simulação, que é este aqui, ó, são ferramentas de execução do fluxograma, como executar, pausar, tá? Então, dentro do painel de blocos, vamos ter todos os itens que precisamos para programar. Quais são eles? O bloco iniciar, parar, que é este aqui. É necessário lembrar, relembrar, entender, tá? Em todos os fluxogramas que iremos criar ou finalizar, usaremos este bloco. Podem ser colocados múltiplos blocos iniciais. Seus programas serão executados em paralelo. Bloco saída. Use o bloco saída para deixar uma saída ligada ou desligadas. Saídas acionam atuadores. Os atuadores são dispositivos que retiram informação do microcontrolador e enviam para o meio, para acontecer a programação, né, gente? Pode ser informações luminosas, como lâmpadas ou LEDs, informações sonoras, como bips, ou gerar movimento com motores. Ao se utilizar saídas PWM, pode-se variar a luminosidade de um LED ou a velocidade de um motor como um percentual. E o bloquinho aguardar, que é este aqui, quadradinho, na verdade não é quadrado, é retangular, né? Esse bloco irá definir o tempo que as saídas que foram ativadas pelo bloco saída irão ficar ativadas. Tá? Então, nós temos também o bloco decisão, que nós usamos esse bloco decisão quando for necessário adicionar uma condição ao fluxograma. Se a resposta for verdadeira, se sim, determinada tarefa será executada. Se for falsa, quer dizer, se não, será executada outra tarefa. O bloco decisão pode verificar diferentes situações, como o estado de entrada de interruptor,
que é se o interruptor está ligado ou desligado, a variação da leitura de um sensor analógico, o sensor de temperatura registra mais ou menos de 50 graus Celsius, né? Então, nós temos que pensar sempre na possibilidade da variação, tá? A variação de sim e de não. Então, isso nesse bloco de decisão é muito importante. Então, ele vai o sim ou não da leitura, o interruptor ligado ou desligado, e também o bloco de decisão pode ser usado para verificar o valor de uma variável. Por exemplo, x igual a 10, todo bloco de decisão deve possuir tanto a condição sim como a condição não para a sua execução. Se uma delas não existir, o programa vai apontar o erro. Então, voltando ao cenário que nós abrimos, ao passarmos o mouse por cima da janela do cenário, aparecerá o botão de mostrar. Então, ó, clicando na palavra mostrar, vamos visualizar o que pode ser ativado no cenário. Então, nós vimos aqui, ó, que nós estamos trabalhando com o cenário do farol, tá? Então, tá aqui mostrar. Quando nós clicamos em mostrar, o farol mostra tudo que nós podemos fazer. Então, no painel de status, podemos ativar tudo manualmente, clicando sobre a palavra farol, como mostrado aqui. Aqui no farol parar, nós vamos fazer o seguinte, essa primeira simulação que abrimos irá se tratar do controle de um farol. O farol irá ficar piscando para alertar os motoristas que se aproximam do cruzamento. Então, todo o programa em que trabalharemos começará pelo bloco iniciar ou parar, que é esse bloquinho aqui, que quando clicarmos nele, como vocês já viram, abre-se essa janela para que possamos decidir se esse bloco vai ser iniciar, parar ou uma subrotina, tá bom? Então, fazendo aparecer essa janela de edição do bloco, nós vamos iniciar com o clique iniciar, tá bom? Feito isso, nós faremos o farol acender. Geralmente, quando arrastamos os blocos para a área de trabalho, deixamos eles próximos aos blocos colocados anteriormente, a conexão das linhas entre os blocos é feita automaticamente, que é aquela linha que liga um bloco no outro. Lembra disso? O contorno do bloco vai ficar laranja, tá? Quando isso acontecer. Então, agora nós estamos introduzindo o bloquinho saída, que é esse bloquinho aqui, ó. Então, para fazer essa ligação, arrastando o bloco saída para a área de trabalho, soltamos logo embaixo do bloco iniciar, como mostrado aqui. E vai abrir, então, a janela de edição. E nós vamos fazer o quê? Clicar em OK. Então, ó, farol, ligar, OK. Depois, precisamos que o farol fique ligado por um certo período de tempo. O tempo de execução entre cada bloco é extremamente pequeno. Portanto, precisamos inserir um tempo de espera depois da ação. Para isso, arrastamos o bloco aguardar e o posicionamos abaixo do bloco saída. Então, na janela de edição, colocamos o valor de 0,5 e clicamos em OK. Isso irá fazer o farol esperar por 0,5 segundos após ser ligado. Quando nós abrimos, então, essa janelinha aqui, que é quando iniciamos aqui o bloquinho aguardar. Ele abre essa janela de edição. Nós vamos colocar aqui o 5 e dar o OK, tá bom? Então, depois de aceso por um certo tempo, o farol vai apagar, né? Precisa apagar. Então, para isso, nós temos que arrastar outro bloquinho de saída e colocar embaixo do de aguardar. Na janela de edição que vai aparecer, que é essa aqui, nós vamos usar o quê? Farol desligar e OK. Feito isso, nós vamos colocar mais um bloquinho, tá bom? Porque depois disso, vamos precisar que o farol fique parado, desligado por um período de tempo. Para isso, nós vamos clicar no outro bloquinho aguardar, embaixo do bloco saída, e na janela de edição colocar mais meio segundo. Isso vai fazer o farol se manter desligado por outros 5 segundos, tá? Então, vamos colocar o 0,5 e o OK. Após isso, queremos que o ciclo se reinicie. Então, para isso, vamos ter que adicionar manualmente uma linha ligando o último bloco de aguardar e o primeiro bloco de saída. Para isso, utilizaremos a ferramenta linha. Essa linha aqui, ó. Então, nós vamos clicar nessa ferramenta, clicando no último bloquinho de aguardar, ele vai ficar verde. Então, clicamos no primeiro bloco saída e utilizamos o mesmo procedimento para ligar os blocos do fluxograma, se necessário. Então, o fluxograma final será o seguinte, ó. Iniciar, mandar farol ligar, aguardar,
mandar o farol desligar e aguardar. E depois ligamos novamente aqui, tá? Então, tia, e no iniciar? Por que não ligamos no iniciar? Porque o iniciar, ele é o início de tudo. Nós temos que repetir o processo. O início é como se fosse, por exemplo, a porta de uma sala de aula. Então, abrimos a porta, entramos e estamos ali estudando os conteúdos. Abriu o livro, estudou o capítulo, fez a lição, terminou, vai para o próximo capítulo do livro. Não precisa abrir a porta novamente, ela já está aberta, tá? Então, esse fluxograma, portanto, ligar o farol, esperar 5 segundos, desligar o farol, esperar mais 5 segundos, e então recomeçar a sequência. No painel de simulação, poderemos o quê? Executar o fluxograma e enxergar em tempo real em qual estado a simulação está. Para isso, clicamos no botão executar. Também podemos pausar a simulação no botão pausar. Acelerar ou desacelerar a execução do programa com este botão aqui, tá? Parar o fluxograma no botão parar e ou executar o fluxograma bloco por bloco também manualmente no botão próximo bloco, tá bom? Então, tia, muito legal, bom saber disso. Como ficou aqui o nosso fluxograma. Esse é um fluxograma simples, que nós vamos fazer devagar, para que vocês possam aprender. Não precisa se preocupar, tá bom? Então, para que possamos usar o botão próximo bloco, devemos executar o programa, pausar o programa, e então executar o programa manualmente, bloco por bloco, como eu disse para você. Agora, visualizando aqui a imagem de como tudo isso vai ocorrer, terminando de fazer aqui toda a programação, nós clicamos então aqui no botão de simular e vemos aqui a imagem, como se fosse uma imagem real, né, do acontecimento, tá bom? Eu acho que vai ser muito legal quando nós estivermos fazendo isso lá na sala de informática, produzindo toda essa concentração de vocês, todo esse conhecimento já adquirido aqui nessas aulas, produzindo nossos fluxogramas através do software, tá bom? Então, nesse programa aí, em particular, não foi usado o bloco iniciar parar com a função de parar, tá? Porque o programa trabalha no loop, tá? Loop é a sequência fechada, onde no final ele sempre volta para o estado anterior. Portanto, o nosso fluxograma iria, em teoria, funcionar infinitamente até que nós parássemos ele, tá bom? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o farol de cruzamento, tá bom? Então, eu espero que aí você esteja associando os termos, que você esteja aí conseguindo visualizar um pouquinho melhor, descobrir as palavras, os bloquinhos, tá? Eu acredito que tudo na nossa vida tem um porém e um porquê, certo, meus amores? Eu estou com muita saudade de vocês, espero que estejam todos bem, que o Papai do Céu venha proteger a todos e a cada um, tá bom? E que logo, logo nós possamos ter as nossas aulas presenciais, tá bom? Então, eu aguardo você aí na nossa próxima aula. Se tiverem dúvidas, espero que revejam o vídeo, tirem as dúvidas e logo, logo nós vamos tirar essas dúvidas presencialmente, se Deus quiser, tá bom? Um grande beijo, turminha!